nome é Ismael Cabral, sou psicólogo clínico há mais de 15 anos, sou um dos fundadores da Ferai Mentor, mentoria de carreiras. Por que procrastinamos? Porque alguns projetos que julgamos importantes, investimos tempo, às vezes até dinheiro, sabemos que ele é fundamental para a nossa vida, para aquilo que a gente acha que é o nosso propósito, mas na hora de desenvolver, a gente age como se eles não fossem relevantes. E às vezes agimos até como se eles fossem insignificantes. E alguns deles são vitais para a gente. Por que fazemos isso? Porque a procrastinação, ela parte, em primeiro momento, em primeira análise, de um sistema estrutural do nosso cérebro. O nosso cérebro ele tem sistemas de compensação, como por exemplo, a produção de dopamina, quando a gente faz algumas coisas que são prazerosas, gerando sensações agradáveis no nosso corpo, como a gente, por exemplo, quando a gente toma uma alimentação, quando a gente está envolvido na atividade de entretenimento. Então, um mecanismo de compensação entra em ação, gerando substâncias que nos causam prazer, que nos causam satisfação. Esse mesmo sistema de recompensa, ele também provoca a produção dessa substância quando a gente procrastina. Isso é que é interessante. Se a gente se aproxima de algum evento que vai demandar da gente um pensamento mais elaborado, um gasto energético, isso possa de alguma forma parecer desagradável para o cérebro, ele vai ativar, por exemplo, uma região chamada amígdala, uma região de processamento das nossas emoções, gerando a produção de cortisol, adrenalina, para que a gente tenha despertado um mecanismo de fuga e de esquiva, gerando a atitude de procrastinação. O córtex pré-frontal é uma área fundamental para pensamentos elaborados, a área da função executiva, a área do planejamento, diante de situações de pensamentos elaborados também. Se o córtex pré-frontal estiver ali com bastante atividade, coisas para fazer, ele pode provocar também mecanismo de procrastinação para que nós optemos pela busca do prazer, de mecanismos de compensação. Então veja, nós temos uma estrutura natural de economia energética para gerar na gente o afastamento de situações em que a gente vai gastar um pouco mais de energia, mas que são importantes e são fundamentais para o desenvolvimento da nossa vida. A procrastinação ela vai gerar no final cansaço, desânimo, frustração e vai gerar estresse, porque algumas atividades a gente vai deixar para cima da hora e depois a gente vai ter que fazer sem planejamento, gastando uma energia muito maior. Uma outra vertente importante que eu queria tratar aqui nessa conversa são as crenças limitantes, são os hábitos condicionantes que levam à atitude de procrastinação. E isso não é estrutural, isso é psicológico. É a partir daí que a gente pode modificar a nossa mente, a nossa maneira de compreender o próprio organismo, que vai trabalhar dessa forma mesmo para nos proteger, para economizar energia, mas que no desenvolvimento da minha inteligência emocional eu preciso perceber que a procrastinação é um mal a ser vencido, que na minha vida eu preciso ter planejamento, eu preciso ter metas e às vezes micrometas. O que eu vou fazer amanhã, por exemplo? Quem que eu vou procurar? O que eu preciso organizar para que eu consiga dar conta dos meus projetos? E isso tem um gasto energético. Então eu vou ter que aprender a dizer não a mim mesmo. Porque, afinal, qual pessoa eu realmente sou? Aquela pessoa que decide que algo é importante
ou aquela pessoa que ao sair dali, daquela decisão, tem comportamentos como se aquela escolha não fosse verdadeira. Inclusive, aquela escolha ela é irrelevante, porque as suas práticas comportamentais vão levar exatamente a essa atitude. Que essa reflexão venha trazer para você essa urgência de lutar contra esse mecanismo que suga sua energia e que é natural, mas ele é naturalmente também controlado quando a gente consegue desenvolver inteligência emocional e entender que ninguém vive de sonhos, mas ninguém vive sem sonhos lúcidos, sem sonhos em que a gente aprenda que a nossa energia tem que ser gasta e não desperdiçada por provocações desse mecanismo de procrastinação. Um abraço, até a próxima.